Muito obrigado, Darlan, pela apresentação. Aproveito também o momento para agradecer à professora Mônica pelo convite para participar desse evento. Os meus alunos estão falando muito bem do evento, né? Uma programação bastante variada, bastante interessante, mostrando um panorama geral de algumas questões importantes sobre a pesquisa com zebrafish, sobretudo como ela é feita pela gente, né? Então, quer dizer, a gente conhece um pouco a pesquisa de grandes nomes internacionais, né? E às vezes a gente perde de vista o quanto os pesquisadores brasileiros são extremamente importantes para esse campo no geral, né? Então, fiquei batendo cabeça sobre o que falar, né? E sobre o risco de bater mais ou menos no mesmo lugar, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão da serotonina e a modulação serotoninérgica do comportamento do zebrafish, sobretudo o que a gente chama de comportamento defensivo, que muitas vezes é utilizado como modelo para estudo de comportamento tipo ansiedade e comportamento tipo medo, né? É um campo que vem me interessando desde a época do doutorado, e aí conversávamos aqui, né, nos bastidores sobre como, quando a gente começou a pesquisar com o zebrafish, estudar com o zebrafish, sobretudo os colegas que compõem essa mesa comigo, estudando comportamento, era tudo mato, né? E aí a gente tinha uma certa facilidade, inclusive, para fazer um conjunto de perguntas e ter modelos explicativos que eram modelos explicativos relativamente simplistas, né? E hoje a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer isso. E então eu queria começar apresentando para vocês quem são, né, os nossos dramatis personae, né? Quem são os nossos protagonistas e talvez antagonistas dessa história. Então, mais especificamente, claro, todo mundo já conhece aqui o zebrafish, Daniel Herriot, todo mundo já está cansado de conhecer um pouquinho algumas das vantagens desse animal, e eu espero que parte do resultado final, do impacto final dessa fala, seja temperar um pouco melhor algumas das expectativas que a gente tem em relação, por exemplo, ao quão conservados certas características são e o que isso realmente nos diz sobre função, né? Então, o zebrafish é um animal que ele foi introduzido pelas suas vantagens, principalmente no laboratório, facilitando a sua introdução no campo da biologia do desenvolvimento, e ele se torna um organismo modelo nas neurociências a partir desse conjunto de vantagens, né? E de uma maneira bastante interessante, uma das primeiras questões que é colocada é justamente pelo Gerlach, né, naquele momento, e pela Sugu, mas principalmente pelo Robert Gerlach, a necessidade de que houvesse um conjunto de ferramentas comportamentais para que esse animal pudesse deslanchar como um organismo modelo no campo das neurociências, né? O que permitiu que a gente tivesse hoje um conjunto de dados bastante interessantes sobre isso. Então, um dos nossos protagonistas aí, obviamente, é o nosso querido zebrafish. Paulistinha, peixe zebra, chamem como quiserem. E o outro, claro, é a serotonina, que é uma amina biogênica produzida no sistema nervoso central, mas também em outros sistemas, a partir do triptofano, em uma série de reações, das quais eu gostaria de chamar a atenção para esta primeira reação da transformação do triptofano em 5-HTP, a partir de uma enzima chamada triptofano hidroxilase. Por quê? Porque esta reação, especificamente, ela é alvo de um conjunto de ferramentas farmacológicas que vai permitir que a gente, por exemplo, diminua a produção de serotonina e efetivamente deplete a serotonina nesse animal e em outros organismos também, ajudando a gente a entender como é que a gente pode pesquisar e entender o papel desse neurotransmissor tão complexo nos diversos processos comportamentais que a gente está interessado. O sistema serotonérgico do zebrafish, e aí começa um pouquinho a temperar aquela ideia de que tudo nesse animal é profundamente conservado e muito parecido com os mamíferos e os seres humanos, etc. e tal. Ele é consideravelmente diferente do ponto de vista de sua organização anatômica e de suas projeções no sistema nervoso central em relação aos seres humanos, né? Então, nos seres humanos e nas outras espécies de mamíferos, a gente apresenta um conjunto de neurônios que estão restritos
em uma região que vai cruzar o mesencéfalo e o rumbencéfalo, chamado de RAF. E lá na RAF a gente tem uma série de subdivisões, né? Então os neurônios serotonérgicos dos mamíferos estão localizados na RAF. No zebrafish e em outras espécies de peixes teleósteos, nós temos, como a gente pode observar aqui nessa imagem, ali em A, né, à esquerda, a gente tem vários núcleos de neurônios serotonérgicos, dos quais os núcleos da RAF estão presentes, mas também temos neurônios serotonérgicos em outras regiões, como o pretecto, regiões hipotalâmicas e no tubérculo posterior. Isso produz um conjunto razoável de heterogeneidade em relação aos mamíferos, por exemplo, porque apesar dos neurônios da RAF estarem presentes tanto no zebrafish quanto em mamíferos, os mamíferos não apresentam neurônios pré-tectais, serotonérgicos pré-tectais, e não apresentam neurônios hipotalâmicos serotonérgicos. Quer dizer, e aí a gente fica um pouco na dúvida em relação a quais seriam as funções desses neurônios e se há uma função geral da serotonina, por assim dizer. Além disso, mais recentemente, descreveu-se que há também uma considerável heterogeneidade nos neurônios da RAF, assim como é observado em mamíferos, de maneira que é possível se localizar pelo menos 3 clusters, 3 conjuntos de neurônios na RAF superior desses animais, que se projetam para locais diferentes, que são compostos por neurônios com propriedades fisiológicas diferentes e que respondem de maneira diferente a um conjunto de estímulos, né? Então, nesse exemplo aqui, um estímulo sonoro, por exemplo, ele produz uma resposta sustentada nas 3 categorias de neurônios. No entanto, a amplitude e a taxa de decaimento dessa resposta, por exemplo, ela é bastante diferente, sugerindo que esses neurônios também têm funções diferentes por uma série de processos neurocomportamentais importantes aí, né? Bom, aí a gente fica assim, então quer dizer que o sistema serotonérgico do zebrafish ele não é conservado em relação aos mamíferos, né? Bom, de um ponto de vista evolutivo, no entanto, o mamífero que não é conservado, né? Então, se a gente olhar esse cladograma aqui, muito breve, apresentando os diversos clusters de neurônios serotonérgicos que são encontrados nos diversos grupos de vertebrados, o que a gente observa é que esse estado de não apresentar neurônios serotonérgicos no pretecto e no hipotálamo é um estado derivado, né? É um estado que mamíferos e répteis apresentam, é uma novidade evolutiva. Durante a história evolutiva, no final das contas, nós que somos não conservados nesse sentido, né? Então ajuda a gente a colocar essas questões em perspectiva e entender que o zebrafish ele não é um ponto fora da curva em relação à organização do sistema serotonérgico. Nós que somos pontos fora da curva. E nós, eu digo mamíferos, répteis e aves, tá? Bom, como eu disse para vocês, o que eu vou me focar hoje é essencialmente o que eu vou chamar de comportamento aversivo, que é uma grande categoria de comportamentos que vão envolver defesas em relação, ou reações e respostas em relação a estímulos que são estímulos danosos, perigosos, ameaçadores, seja essa ameaça proximal, distal ou potencial. A gente costuma chamar, para não ficar falando essa coisa enorme, né? A gente costuma chamar esses comportamentos de comportamentos tipo medo e comportamento tipo ansiedade. Mas como eu espero que fique claro no decorrer, né, da minha fala, nem todo comportamento tipo ansiedade é igual e a modulação serotonérgica desses comportamentos também é diferente. Há um tempo atrás a gente propôs uma rede que hoje eu acho que ela está um pouco desatualizada, né? Mas uma rede de larga escala cerebral que a gente chamou de um sistema cerebral aversivo ou rede cerebral de comportamento aversivo, especificamente baseando-se nos dados que estavam disponíveis até então com o zebrafish. E essa rede, descrita aqui no lado esquerdo aí da projeção em B, né? Ela é composta por uma série de núcleos. Sabia que iam começar a meter a maquita aqui na parede. Composta por uma série de núcleos, dos quais alguns deles nós conhecemos qual é a homologia evolutiva, né? Ou seja, em que
Em que momento da história evolutiva ele surge primeiro e se eles são comparáveis evolutivamente, têm a mesma origem histórica evolutiva de núcleos de mamíferos. Então, por exemplo, o que está marcado como DM ali, que é a zona medial do telencéfalo dorsal, ela é homóloga a uma porção da amígdala de mamíferos que a gente costuma juntar com a amígdala basolateral, a amígdala lateral, que é chamada de amígdala associativa, né? Então a gente tem um conjunto de regiões, esse conjunto de regiões não tem uma função específica, quer dizer, não é a amígdala basolateral, que é o lugar do medo, mas é uma rede que age como rede. Então, portanto, é a atividade desta rede e como ela se relaciona e organiza a atividade de cada um desses núcleos que faz emergir um determinado comportamento dentro de um certo contexto de ameaça. Aqui do lado direito, para juntar com o slide anterior, a gente vê um pouquinho como é que é a inervação serotonérgica desse sistema, né? Então, uma parte importante dessa rede cerebral de comportamento aversivo é que ela recebe extensa inervação serotonérgica, né? Então, ali em B, por exemplo, nós temos um corte no nível do telencéfalo, do prosencéfalo desse animal, mais especificamente do telencéfalo, mostrando que a gente tem uma extensa inervação, por exemplo, serotonérgica no telencéfalo dorsolateral, que é o homólogo do hipocampo, no telencéfalo dorsomedial, que é o homólogo da amígdala basolateral, no telencéfalo ventroventral, que é o homólogo possivelmente do núcleo septal. Então, quer dizer, são áreas que em mamíferos a gente já conhece e já sabe que estão bastante envolvidas no comportamento defensivo e na resposta a estímulos aversivos no geral. Bom, isso gera para a gente um conjunto de informações que colocam o comportamento defensivo como um lugar importante e interessante para a gente estudar as funções do sistema serotonérgico desse animal. Isso é uma oportunidade para estudar quais são os correlatos neurais desses comportamentos, em especial comportamentos que a gente pode entender como relevantes para questões humanas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma ameaça proximal, a gente está falando de comportamentos que são relevantes para a gente entender o medo. Quando a gente fala de ameaças potenciais, respostas a ameaças potenciais, a gente fala de comportamentos que são relevantes para entender a ansiedade, que são emoções normais, naturais, mas que podem se apresentar como núcleos centrais de uma série de transtornos mentais, e aí entender um pouquinho como a serotonina modula, né, esses comportamentos é uma oportunidade, inclusive, para a gente entender ou traduzir alguns desses achados para a compreensão dos fenômenos humanos, né? Bom, isso vai ser fortemente influenciada pela teoria de Eichen-Greff, então vocês veem na notinha de rodapé aí, um artigo que foi publicado em 1991 pelo professor Frederico Guilherme Greff, da USP de Ribeirão Preto, junto com o Deikin e alguns artigos mais citados dele, em que eles criam um modelo da modulação, dupla modulação da serotonina em relação a respostas defensivas, e é um modelo relativamente simplista, é um modelo que vai dizer o seguinte: a serotonina ela produz efeitos diferentes dependendo de que região que ela está agindo e qual comportamento que está envolvido. Então, de uma maneira bastante simplista, a serotonina ela aumenta comportamento defensivo a respostas a ameaças potenciais, ou seja, comportamento tipo ansiedade, no nível do prosencéfalo, ao mesmo tempo em que ela diminui respostas tipo medo ou respostas a ameaças proximais e distais no nível do mesencéfalo. Bom, quando o Deikin e o Greff escreveram isso, era 91, uma parte razoável de vocês não tinha nascido e sequer era um projeto. Então, obviamente que essa teoria foi revisada, inclusive com mamíferos, mas ela influenciou muito fortemente a maneira como a gente começou a pesquisar, né? Então a gente já partia do princípio que a serotonina não podia ter, porque ela não tem em mamíferos, uma única função na modulação do comportamento defensivo. E que ela deveria ter, provavelmente, se essa função ela é minimamente conservada, ou pelo menos análoga, minimamente modular respostas tipo ansiedade e tipo medo em direções diferentes, né? E aí a gente começou a pesquisar, então, essas questões, utilizando inicialmente
um conjunto de testes comportamentais que na literatura até hoje a gente tende a ver como se eles fossem meio que intercambiáveis, né? Que é o teste de preferência claro-escuro e o teste que a gente tem chamado de distribuição vertical iniciada pela novidade, mas aparece como tanque novo, aparece como tanque aberto. Quer dizer, a gente tem muitas maneiras, muitas traduções circulando no Brasil, mas que é o bom e velho Novel Tank Test, né, que aparece na literatura. No claro-escuro, o animal, a depender das condições, a depender do estágio do desenvolvimento, apresenta uma preferência marcada pelo lado escuro ou preto de um aquário, enquanto que no teste de distribuição vertical iniciada pela novidade, ou no Novel Tank, ele apresenta uma preferência marcada pelo fundo do aquário. E aí um conjunto de pesquisas estritamente comportamentais sugeriu que o que controla o comportamento do animal em cada um desses testes é uma questão diferente. Então, quando o animal apresenta a sua preferência no teste de preferência claro-escuro, ele prefere o escuro não porque ele está fugindo do claro, nem porque o escuro é mais prazeroso para ele, mas porque há um conflito, aproximação ou evitação. Por outro lado, no Novel Tank Test, no teste de distribuição vertical iniciada pela novidade, o que parece controlar o comportamento desse animal é justamente fugir do topo, que é potencialmente perigoso para esse animal, principalmente se a gente considerar a ecologia comportamental dele, quais são os predadores dele, etc. e tal. Então, esses testes não medem a mesma coisa. A variável subjacente, o que controla o comportamento desse animal em cada um desses testes, não é a mesma coisa. Não é surpreendente, portanto, que as redes neurais envolvidas também sejam diferentes. Esse é um artigo relativamente recente que utilizou a expressão, se eu não me engano aqui é cefose, eu não tenho certeza, mas a expressão de cefose quando o animal é exposto ao Novel Tank Test, e aí eles analisam essa expressão através do encéfalo inteiro do animal, mas sobretudo eles estão interessados em verificar padrões de correlação de atividade. Então, quando a atividade nesse núcleo aqui é alta, ela também é alta nesse outro núcleo aqui, né? Isso é uma rede funcional. Essa rede ela não é necessariamente uma rede de ligação anatômica direta. Então, um determinado núcleo não precisa ter uma projeção direta para outro núcleo para produzir esse tipo de correlação. Uma projeção indireta já poderia produzir essa correlação. E aí a gente consegue ver, por exemplo, uma questão de alguns clusters aqui, e se vocês forem ver, tem um clusterzinho aqui que ele é um cluster verde escuro. E esse cluster verde escuro é o que apresenta quais regiões são mais centrais, ou seja, quais regiões estão correlacionadas com mais outras regiões. A gente poderia pensar mais ou menos o seguinte: se eu mudo a atividade em uma dessas regiões, um desses núcleos encefálicos do animal, ele tende a mudar também de vários outros, ou mudar o estado global desse sistema. E o que a gente observa aqui é que a maior parte dessas regiões elas estão localizadas no telencéfalo ventral, sobretudo em torno da zona dorsal do telencéfalo ventral, que é potencialmente um homólogo do corpo estriado, e da zona ventral do telencéfalo ventral, que é potencialmente homóloga ao núcleo septal. Então, quer dizer, estamos vendo aqui a atividade em uma grande quantidade de áreas, essas atividades são correlacionadas, e o que é mais central nessa atividade são esses núcleos que estão lá no telencéfalo ventral. Quando a gente olha para os estudos que vão avaliar a atividade nos animais expostos ao teste de preferência claro-escuro, por outro lado, a gente vê um outro conjunto de núcleos, ainda que esses estudos fossem anteriores e, portanto, meçam muito pontualmente, eles escolham, a gente vai olhar para esse núcleo, esse núcleo e esse núcleo, ao invés de verificar a atividade global, né, uma atividade mais brain-wired. Ainda assim, os núcleos parecem serem diferentes e terem atividades diferentes. Então, aqui, o núcleo mais central seria o telencéfalo dorso-medial, o que já tenho falado, é homólogo à amígdala basolateral ou à amígdala associativa. Então, quer dizer, um conjunto diferente de neurônios ou uma rede diferente, ainda que correlacionada, que parece estar organizando
esse comportamento, essas respostas desses animais nos testes diferentes. Quando a gente olha para a ativação do sistema serotonérgico, a gente observa que também produz efeitos diferentes. Então, quando eu exponho um animal ao Novel Tank Test, por exemplo, eu observo um aumento na concentração de serotonina no mesencéfalo desse animal. Quando a gente coloca esse animal lá no teste de preferência claro-escuro, a gente observa aumento da serotonina no rumboencéfalo e no prosencéfalo. Claro, a gente está falando aqui de uma coisa ainda muito grosseira. Mesencéfalo tem um monte de coisa. Prosencéfalo tem um monte de coisa. Mas a gente já consegue localizar diferenças na modulação do sistema serotonérgico a partir da exposição a diferentes contextos, que antes a gente jogava tudo no mesmo balaio e falava é tudo modelo de ansiedade. Além disso, existe um conjunto importante de modulação oponente das respostas desses animais a fármacos, né? Então aqui especificamente a gente escolheu de um enorme conjunto na literatura, a parte que é uma contribuição do meu grupo, mas parte também de vários outros grupos. Eu pensei dois fármacos e dois conjuntos específicos, porque eles vão produzir modulações diferentes no sistema serotonérgico. Então um deles são inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como por exemplo a fluoxetina. Quando a gente faz um tratamento agudo com essas substâncias, a gente vai observar, vai modular ou modelar, na realidade, um aumento fásico de serotonina. Então, eu dou a droga, aumentou a serotonina como se fosse um surto de serotonina. O PCPA, para-clorofenilalanina, ele inibe a triptofana hidroxilase e, portanto, inibe a produção de serotonina, de maneira que os níveis de serotonina basais vão cair. Ou seja, a gente diminui o tônus serotonérgico. A serotonina está sempre sendo liberada, ela tem uma sinalização tônica bastante importante. Quando eu trato o animal com inibidores da recaptação de serotonina, eu vou observar um aumento da preferência por escuridão e uma diminuição da preferência pelo fundo, e eu vou obter o fenômeno oposto quando eu vou tratar esses animais com PCPA, onde eu tenho uma diminuição da preferência por escuridão e um aumento na preferência pelo fundo, né? Então, só de olhar esses resultados já se torna um pouco complicado da gente falar, bom, então os dois testes estão medindo a mesma coisa, mas o nosso introito neuroanatômico já sugere que de fato que não, que as áreas envolvidas são diferentes, que a exposição ao teste modula o sistema serotonérgico de maneira diferente. Então, uma conclusão provisória aqui, né? A serotonina ela vai ter efeitos tônicos e fásicos diferentes, então há uma liberação e uma produção tônica através de uma atividade de baixa frequência e baixa amplitude de neurônios serotoninérgicos, que é um nível tônico. Há uma liberação fásica, que é a liberação que via de regra, ela é produzida através da exposição a determinados estímulos, principalmente estímulos que são pontuais, estímulos que são fechados no tempo. Esses efeitos tônicos e fásicos são diferentes e modulam de maneira diferente as redes. Então, o tônus serotonérgico, estamos sugerindo, isso é uma hipótese com base nos dados comportamentais e no conjunto de dados relativos à ativação neural depois da exposição aos testes, o tônus serotonérgico vai manter a atividade em uma rede que é centrada lá no telencéfalo dorso medial, lembra? Amígdala basolateral, regulando o conflito e levando o animal a uma exploração cautelosa, que é o tipo de exploração que a gente observa quando estamos num contexto de ameaça potencial, ou seja, quando eu não sei se tem uma ameaça, quando eu não sei se tem um perigo, colocado em uma única palavra, ansiedade. Enquanto que uma resposta fásica vai mudar a atividade, vai tirar essa atividade dessa rede centrada na DM e vai jogar essa atividade para uma rede centrada em VV, ou seja, no núcleo septal, provavelmente no núcleo septal, produzindo, portanto, uma resposta de fuga. Um dos problemas básicos da utilização desses dois testes é justamente isso, mas eles não medem a ansiedade? Em nenhum dos casos a ameaça está muito clara, né? Então a gente resolveu que a gente ia usar estímulos que produzissem uma ameaça um pouco mais clara e resolvemos estudar a substância de alarme. Substância de alarme, para quem não sabe, é uma mistura complexa, o nome substância é ruim para isso, é uma mistura complexa de substâncias que vão ser produzidas em células claviformes da epiderme desses animais. Essas células não têm abertura para o exterior e elas são
abertas para o exterior somente quando a membrana delas é danificada. Então, quando eu tenho dano epidérmico, eu vou ter a liberação dessa substância na água e, via de regra, na ecologia desse animal, onde ele vive, o dano epidérmico acontece somente quando ele é atacado por alguém, né? Então, quando há predação, essa substância é liberada na água e ela sinaliza para o resto do cardume um conjunto de situações em que eles vão mudar o comportamento deles, alterando a sequência de predação. Ou seja, vai tornar menos provável que eles sejam predados. Dito de uma maneira mais simples, sinaliza que há um perigo. E aí os outros animais vão ajustar o seu comportamento para agir como se esse perigo tivesse de fato presente. Existe um conjunto de dados também avaliando quais regiões vão ser ativadas. Então, a exposição a essa substância de alarme específica ativa DM, que a gente já viu que está envolvida com uma série de comportamentos, mas vai ativar também o núcleo posterior, que provavelmente é homólogo ao córtex piriforme, a área pré-óptica, que provavelmente é homóloga em parte, pelo menos, ao núcleo paraventricular do hipotálamo, portanto associado com uma série de ajustes neurovegetativos, inclusive o controle da liberação de cortisol, e uma série de outros núcleos hipotalâmicos. Para o que interessa aqui para nós, a gente também sabe que a exposição à substância de alarme inibe a atividade da monoaminoxidase, que é a enzima que é responsável pela degradação, pelo metabolismo da serotonina. Então o resultado final dessa inibição é ter mais serotonina. E também modula a atividade do transportador de serotonina, especificamente ou diminuindo a sua atividade ou invertendo a direção da sua atividade. A gente ainda não sabe direito o que acontece. O resultado global é uma maior disponibilidade de serotonina. Então é um mecanismo pelo qual um determinado estímulo produz modificações naquelas redes a partir do aumento da disponibilidade de serotonina. Bom, a gente realizou um trabalho recentemente. Esse trabalho não é com FOS, infelizmente, a gente não tem essa capacidade do ponto de vista de equipamento mesmo para cá, mas a gente estava medindo a atividade nitrérgica a partir de um marcador que é NADPH diaforase, que é um cofator importante para a ativação das enzimas de síntese de óxido nítrico. E aí a gente ficou pensando que talvez isso fosse um indicador, ainda que indireto, de quais áreas estão sendo ativadas por esse estímulo, né? A gente já sabia da literatura áreas discretas, mas a gente estava interessado em olhar para as áreas que fazem parte da rede cerebral de comportamento aversivo e ver como que a correlação da atividade entre essas áreas mudava, né? Então, aqui do lado esquerdo a gente tem os animais que são animais do controle, animais que estão expostos à água. E aí aqui do lado direito nós temos um conjunto de animais que são animais de grupo exposto à substância de alarme. E aqui tem uma limitação, né? Quer dizer, esses animais eles ficam expostos à substância de alarme depois de um tempo, e depois, então, eles vão ser sacrificados. Quer dizer, pode ser que a resposta mude, por exemplo, na exposição imediata à substância de alarme, né? A gente não sabe se, no momento do sacrifício, 6 minutos depois, essas redes vão ser muito semelhantes à rede que é primeiramente afetada. E aí as linhas verdes são correlação positiva, as linhas vermelhas são correlação negativa. E aqui no nosso grupo controle, uma coisa que a gente vê é que você tem uma espécie de uma distribuição maciça de correlação de atividade, de maneira que, ainda que o nível de atividade seja relativamente baixo, essa atividade ela é correlacionada no geral. Muito parecido, por exemplo, com o que acontece com a tal da rede de modo padrão, que a gente observa em seres humanos, que é o que acontece quando o animal não está fazendo muita coisa, assim, muito direcionada, não tem um comportamento motivado, ou pelo menos não que a gente tenha observado naquele momento. E essa rede ela é muito centrada ali, se vocês forem ver, em SR, que é o núcleo superior da RAF. Então aqui me parece que a gente tem um tônus serotonérgico que organiza essa atividade geral. Quando os animais são expostos à substância de alarme, a RAF perde essa centralidade e me parece que o que a gente tem é como a modulação das enzimas de metabolismo, como a modulação do transportador, você tem uma espécie de uma resposta fásica em que você tem a liberação
maciça de serotonina, só que para alguns núcleos específicos e não mais para o encéfalo como todo. E aí quem fica mais central é VS, que a gente tem argumentado na literatura que é homólogo à amígdala central, o lóculo cerúleo, que é um núcleo super importante do ponto de vista da liberação de noradrenalina e, portanto, que vai produzir um estado de hipervigilância nesses animais, e também uma correlação mais forte entre essas regiões e o telencéfalo dorso medial, que a gente já viu que é super importante para a organização desses diversos comportamentos. Quando a gente vai mexer no sistema serotonérgico, então, novamente, dando inibidores da recaptação de serotonina ou PCPA, a gente observa também efeitos diferentes. Então, os inibidores da recaptação de serotonina vão diminuir a reação de alarme, vão produzir uma reação menor, enquanto o PCPA não parece ter efeito na reação de alarme em si. Quando a gente pega esses animais que a gente acabou de expor a substância de alarme, transfere eles para um aquário onde não há mais substância de alarme, o comportamento deles não retorna ao normal por um certo tempo. Eles ficam em um estado de hipervigilância que ele é sustentado por um tempo. A gente não sabe ainda quanto, porque nós não testamos isso, mas por pelo menos mais 6 minutos, que é o tempo que a gente testou. Em que o animal vai apresentar, por exemplo, um comportamento que ele está bastante associado a congelamento, e um congelamento que parece estar mais associado à avaliação de risco do que qualquer coisa. Pensa que é o seguinte: acabei de sentir o cheiro do predador, não é exatamente do predador, mas tem um sinal que havia um predador, esse sinal desapareceu, mas eu não tenho certeza se realmente esse predador foi embora, então talvez é melhor eu fazer uma exploração cautelosa mais próxima daquilo que a gente chama de ansiedade. A fluoxetina aumenta este comportamento defensivo pós-exposição, enquanto o PCPA diminui esse comportamento defensivo pós-exposição. Tudo isso tomado em conjunto, com aqueles dados das redes, com aqueles dados do efeito dessas drogas especificamente, lá no comportamento, na preferência claro-escuro e no DVEM, a gente chegou a uma conclusão provisória que o papel da serotonina aqui neste contexto específico da substância de alarme é desligar um circuito mesencefálico que está envolvido sobretudo nessas respostas imediatas à substância de alarme. Então, quando não tem mais substância de alarme, você vai ter uma liberação de serotonina, essa liberação de serotonina vai desligar esse circuito mesencefálico e vai inibir, portanto, respostas tipo medo, centradas principalmente no componente naderrático, mas também em componentes de congelamento. Isso vai mudar o estado geral do sistema para privilegiar um circuito prosencefálico que vai produzir, naqueles animais, naquele contexto específico, um conjunto de respostas mais parecido com respostas de avaliação de risco, mais parecidas com uma exploração cautelosa do tipo, será que esse predador está aqui? Então isso vai sugerindo pra gente que aquela noção lá de 1991, essa caricatura que eu estou desenhando de 1991, de que a serotonina aumenta a ansiedade e diminui o medo, ela é bem mais complexa do que a gente gostaria de imaginar. E hoje a gente também tem um conjunto de informações mais importante sobre as regiões que estão envolvidas, né? Então a gente está sugerindo que a substância de alarme ativa, por exemplo, o telencéfalo dorso medial e com um certo atraso vai ativar outras regiões como a RAF e como a bênula dorsal, que são regiões que a gente sabe que elas tamponam a resposta de alarme. Então essa resposta atrasada, ela vai promover uma espécie de uma retroalimentação negativa, um feedback negativo que vai limitar a duração da resposta de medo e vai mudar essa resposta de medo no longo prazo para uma resposta de avaliação de risco ou para uma resposta, um estado de vigilância geral. Esse efeito ele vai aparecer quando a concentração da substância de alarme diminui. E isso vai fazer com que tenha uma mudança de uma rede que ela era dominada por um conjunto de núcleos e agora vai ser dominada, sobretudo, pelo telencéfalo, por essa ligação entre o telencéfalo ventral e a área pré-óptica, com ativação também do lóculo cerúleo. Então, chamando, invocando essas regiões que estão associadas com vigilância de maneira bastante importante, mas também a regulação de respostas como respostas de cortisol, por exemplo. Então, como conclusão geral aqui,
terminando, o sistema serotonético do zebrafish, obviamente, ele é muito mais complexo do que a gente imaginava. E olha só, a gente não está falando nem de receptor, né? A gente já sabia lá em 2013, quando a gente publicou os primeiros trabalhos, que os receptores diferentes promovem respostas diferentes, mas eu precisei fazer um recorte. Falei, deixa quieto falar de receptor, porque eu tenho 20 minutos só para falar, né? Então ele é muito mais complexo do que a gente imaginava. A modulação que ele vai fazer do comportamento defensivo é muito mais complexa. Isso porque não estamos falando de outros tipos de comportamento, como agressão, como sociabilidade, etc, etc, etc. Mas isso também vai mostrar pra gente como o zebrafish ele pode ser utilizado como um organismo modelo no estudo da relação entre cérebro e comportamento, incorporando um conjunto de ferramentas. A gente privilegia ferramentas farmacológicas porque elas são, comparativamente falando, de baixo custo. Mas há também um conjunto de ferramentas neuroanatômicas, genéticas, fisiológicas que podem ser utilizadas e que precisam sempre estar acompanhadas de um estudo aprofundado do comportamento. Se a gente não soubesse que o que controla o comportamento do animal no claro escuro é diferente do que o que controla o comportamento do animal lá na distribuição vertical, a gente olhar para os resultados e falar, meu Deus do céu, não estou entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Então, se a gente não compreende a estrutura desse comportamento, a gente vai ficar preso nessa contradição e vai ficar confuso. Só que isso não resolve o paradoxo, pelo menos não no momento. Qual o paradoxo? O paradoxo de que esses efeitos são muito parecidos com o que a gente observa em mamíferos, mas o sistema serotonérgico não é parecido. Tem vários núcleos diferentes, tem duplicação genética, etc, etc, etc. Então, eu acho que o que eu tinha para falar imediatamente era isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos, todas e todos. Podem fazer perguntas depois, se for o caso, mas também está aí na tela o meu e-mail para quem desejar. Então, fico por aqui. Obrigado, doutor Caio. Excelente apresentação, parabéns. Temos algumas perguntas aqui no painel. A primeira eu vou ler para você aqui. É do Rodrigo. Rodrigo fala, na palestra do Dr. Ângelo Piatto, ele mencionou dentre uma das limitações a diferença entre zebrafish e humanos na resposta ao aumento da serotonina. Considerando que ele é um biomarcador muito utilizado nos experimentos para relacionar alterações comportamentais com parâmetros moleculares ou fisiológicos, qual seria uma opção alternativa de teste ou como discutir potenciais alterações no zebrafish para que tenha uma validade translacional mais efetiva? Bom, eu acho que, primeiro que a gente tem uma enorme incerteza em relação a qual é a resposta humana efetivamente, né? É muito super difícil estudar esse tipo de coisa, do ponto de vista técnico, de maneira não invasiva, e do ponto de vista invasivo, bom, a gente tem limitações éticas importantes, e é por isso que nós trabalhamos com modelos animais, né? A resposta de serotonina do zebrafish, no entanto, ela me parece mais próxima do que a gente observa em mamíferos do que qualquer outra coisa. É que a resposta, o sistema serotonérgico dos humanos, ele é uma exceção, inclusive em relação ao sistema serotonérgico de roedores, por exemplo. O sistema serotonérgico de roedores, ele apresenta uma inervação mais difusa do que o sistema serotonérgico de humanos, né? Esse é um ponto, né? Segundo ponto que eu acho importante é que a gente precisa passar a compreender esses sistemas cerebrais como sistemas complexos, ou seja, a gente tem que parar de olhar como eu sempre fiz, né? E agora tem mudado o meu olhar. A gente tem que parar de olhar para regiões específicas e precisa passar a olhar para essa atividade global. Essa atividade global talvez seja um marcador mais interessante. A terceira coisa, e aí eu entendo que há toda uma tradição importante no campo da farmacologia e no campo da psiquiatria biológica, é a própria ideia de biomarcador, né? Quer dizer, bom, tá, o sistema serotonérgico, ele apresenta uma modulação de, vamos tomar pelo seu valor de face, né, essa afirmação. O sistema serotonérgico, ele apresenta uma modulação diferente em zebrafish e em humanos, né? Então ele não é um bom biomarcador. Um biomarcador, ele não precisa, por definição, ter qualquer papel causal naquele processo. Ele só tem que ter uma correlação com aquele processo. Eu diria, inclusive, que uma parte razoável do insucesso da psiquiatria biológica em produzir
novos tratamentos, novas questões, etc e tal, é um foco excessivo em biomarcadores e não em sintomas quando a gente trabalha com seres humanos. Quer dizer, se eu estou sofrendo de ansiedade, é mais importante eu entender a ansiedade do que entender como é que ocorre a liberação de cortisol e qual é a correlação disso com a ansiedade no geral. Recado, então, em relação a isso seria, talvez seja mais importante a gente buscar questões e características comportamentais do que a gente ficar buscando biomarcadores válidos, porque esses biomarcadores válidos, eles sequer existem em seres humanos. Existem como algo descoberto, né? Como algo definido. Não estou dizendo que eles não existem a priori, tá? E pode não ser tão útil assim para o estudo com os seres humanos. Eu acho que seria mais ou menos essa a direção que eu iria. Perfeito, obrigado, doutor Caio. Tem mais uma pergunta aqui do doutor Elcio dos Santos. Gostaria de perguntar ao Caio qual a opinião dele sobre os testes de comportamento feitos em placas de Petri e se podem gerar um falso positivo devido ao estresse causado pela pequena quantidade de água e se ele aconselharia algum tipo de teste ou esse tipo de teste. Bom, assim, tomando a priori, assim, só olhando, né, para essa noção, eu acho que a tendência é você produzir um estresse, principalmente quando a gente está trabalhando com animais adultos, né? Se a gente for falar de placa de Petri com animais larvais, talvez não seja necessariamente um problema, né? Mas de fato você está produzindo um estresse importante. E se a gente considerar a importância dessa distância do topo, a importância da altura da coluna d'água para uma resposta, como uma resposta de distribuição vertical, a tal da geotaxia, talvez de fato isso produza uma confusão importante do ponto de vista de comportamento. Eu priorizaria o uso de um teste que não utilizasse placa de Petri, que ele utilizasse uma coluna d'água mais alta, que permitisse que o animal expressasse o máximo do seu comportamento natural, né? Se isso vai produzir um falso positivo do ponto de vista da descoberta farmacológica, eu acho que aí é questão de buscar outras formas da gente olhar e entender esses falsos positivos, né? Quer dizer, um animal estressado é um falso positivo? Se eu estou falando de ansiedade, talvez o animal estressado seja mais importante do que o animal não estressado. Por exemplo, para eu descobrir um ansiolítico, porque o estresse é um fator, muito mais do que um biomarcador, ele é um fator causal no desenvolvimento da ansiedade, né? Então, fazer comparações com outros testes em que você estressa o animal de maneira independente e verifica se o efeito da droga permanece, testa esse animal em outros contextos menos estressantes, verifica se o efeito da droga permanece, talvez seja maneira de alcançar uma convergência para evitar falsos positivos. É isso. Perfeito. Doutor Caio, eu agradeço mais uma vez pela sua colaboração. Lhe encorajo a acessar o chat, né, para tentar responder. Tem pessoas parabenizando, fazendo algumas descrições aí. E quero convidar a doutora Ana Carolina Luchiari para projetar sua apresentação.